Olá, me chamo Larissa Bartolini Pomarenque, sou acadêmica do terceiro semestre do curso de Agronomia e vou apresentar o meu trabalho intitulado Melhoramento Genético da Batata Doce, realizado para a disciplina de Genética e Melhoramento Vegetal, orientado pelo professor Ivan Ricardo Carvalho. A batata doce é uma hortaliça dicotiledônea, conhecida como batata da terra. É originada da América tropical e é uma cultura rústica que se adapta a várias condições de solo e clima brasileiro, com alta tolerância à seca e baixo custo de produção, sendo cultivada nas regiões sul e nordeste. No Brasil, as variedades de batata doce comercializadas são de cor de polpa branca, amarela e creme. Raramente é encontrado de polpa alaranjada, as quais são ricas em carotenoides, sendo seu consumo do ponto de vista nutricional mais interessante. Essa cultura é capaz de ser produzida em pequena ou grande escala, pelo baixo custo de produção, sendo utilizada após a colheita na alimentação humana e animal, e em indústrias de alimentos, tecidos, papel e cosméticos como matéria-prima. Os carotenoides são um grande grupo de pigmentos distribuídos na natureza, produzidos por plantas e alguns micro-organismos, responsáveis pelas cores amarelo e laranja, ou vermelho, de muitas frutas e hortaliças. É uma substância bioativa com efeitos benéficos à saúde, também atuando no fortalecimento do sistema imunológico e na prevenção de degeneração. Tendo em vista a importância dos carotenoides na alimentação humana, a ingestão contribui para reduzir a probabilidade de ter câncer, doenças vasculares, além de serem fonte de vitamina A. Há poucas culturas de batata doce que apresentam grande quantidade de carotenoides. O objetivo do trabalho, então, é aumentar carotenoides com um método de melhoramento por clones com uma cultura de maior concentração, obtendo assim uma cultura de batata doce com maior teor. Bom, então a cultura da batata doce é uma raiz tuberculose. É encontrada em amplas variedades e é classificada por tamanho, formato, cor interna, precocidade e cor das folhas. A batata doce é originada da América tropical, sendo uma planta de clima tropical ou subtropical. É cultivada em regiões temperadas. É amplamente cultivada em todo o território brasileiro, com período de safra entre janeiro e julho. Após sua colheita, é direcionada para a alimentação humana e animal e para as indústrias. O cultivo oferece diversas vantagens agronômicas, como a boa resistência a pragas, doenças e pouca resposta ao uso de fertilizantes, adaptação a diferentes climas, com melhor rendimento nas regiões tropicais, uma boa resistência à seca, um baixo custo de produção, um cultivo fácil mecanizável e sua colheita que pode ser feita em diferentes períodos e também apresenta vantagens nutricionais. O solo da área para o plantio da cultura deve ser arenoso-argiloso, com drenagem e areação, necessitando de preparo de leiras com 20 a 25 centímetros de altura, com uma distância de 1 metro entre uma e outra. A rama deverá ser plantada na parte superior da leira e enterrada até a metade do seu comprimento, deixando-a sobre a leira, conservando uma distância de 30 centímetros entre uma e outra. Após o plantio, é recomendável que o solo seja umedecido a fim de facilitar o pegamento das ramas. Então, se houver a necessidade de adubação, deve ser feita levando em consideração a análise do solo, de acordo com sua fertilidade e manejo da cultura, tendo cuidado com o excesso de nitrogênio, pois ele favorece o desenvolvimento da parte vegetativa. Para o desenvolvimento da raiz, a temperatura é entre 20 e 24 graus. Já a planta exige uma temperatura média de 24 graus, com uma alta luminosidade, um longo período de fotoperíodo e uma umidade de solo suficiente para assim se ter um desenvolvimento vegetativo adequado. A colheita é feita de acordo com o desenvolvimento das raízes tuberosas, que é variável e depende das condições de solo e clima. Pode ser realizada de forma manual, com enxadas ou semi-mecanizadas, sendo esperada uma produtividade de 2 a 5 kg por metro de leira ou de 20 a 50 toneladas por hectare por safra. É observado, então, ao longo dos anos, a evolução de geração em geração ocorrida pela seleção natural de genótipos de batata doce.
A utilização de germoplasma da batata doce resistente é possível, já que é uma cultura de multiplicação essencialmente vegetativa, com taxa alta de heterozigose para todo o caráter, podendo assim obter novas variedades mais produtivas e resistentes. Então aqui eu vou falar um pouco sobre a batata doce e a biofortificação de carotenoides. Ela apresenta, então, a presença de carotenoides nessa espécie é de grande e extrema importância para a saúde da população carente, que em alguns períodos não conseguem possuir acesso a outras fontes de vitamina A. Quanto maior for a coloração da polpa alaranjada, com mais tonalidade, maior será a concentração na raiz de carotenoides pró-vitamínicos. O consumo dessa polpa alaranjada, de modo a ser difícil de encontrar, tornando-se mais interessante no ponto de vista nutricional do que no consumo das demais cultivares, tipo a polpa branca, amarela e creme, que por sua vez são as variedades mais comercializadas no Brasil. A biofortificação consiste, então, no desenvolvimento de alimentos naturais com maior teor de nutrientes, que seja capaz de suprir a necessidade diária da população quando inserido em sua dieta. No Brasil, grande parte das culturas é resultado do cruzamento de plantas da mesma espécie, o melhoramento genético convencional, que é transgênico. Não há incorporação de gene de outros organismos ao genoma da planta. Ocorre o cruzamento entre as plantas selecionadas da mesma espécie até a obtenção de uma cultivar mais nutritiva, com maior teor de ferro, com boas qualidades agronômicas e boa aceitação de mercado. A sua composição nutricional pode variar de acordo com as condições climáticas, tipo de solo, nutrientes presentes no solo, sistema de cultivo, época de colheita, o tempo, o armazenamento e o tipo de cultivares. Segundo dados da Embrapa, a cultivar de polpa branca pode apresentar até 10 mcg de beta-caroteno por grama de raiz fresca e na cultivar biofortificada Bioregard esse valor é maior, apresenta uma média de 116 de gramas por raiz fresca. Assim, pode ser ingerido diariamente, ajudando no combate à preservação da DVA. Então, em 1981, foi desenvolvido pela Louisiana Agriculture Experiment Station, nos Estados Unidos, uma cultura altamente produtiva de polpa laranja intenso, com maior teor de carotenoides provitamínicos A, chamada de Bioregard. Em 2008, foram introduzidos 102 clones de batata doce Bioregard no Brasil, por meio do CIP, Centro Internacional de La Papa, como parte das atividades do programa AgroSaúde. Após passar por cultura de tecido para limpeza de doenças, foram deixadas em quarentena antes do início do processo de multiplicação. A multiplicação das ramas ocorreu em ambiente protegido para avaliação dos clones. Foram desenvolvidos experimentos em 2 épocas de plantio em Brasília e selecionados 16 clones, considerando o formato e a aparência das raízes, para serem avaliados em diferentes regiões produtoras, sendo que o foco foi regiões onde a população apresentava maior carência de vitamina A. Em 2010, a batata doce Bioregard foi recomendada para as condições brasileiras como cultivar testado e indicado. Em Brasília, foi implantada na Embrapa Hortaliças um campo de plantas matrizes para produção e distribuição aos agricultores de mudas certificadas inscritos no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A Bioregard possui em sua raiz fresca uma média de 115 mg de beta-caroteno e 185 mg de carotenoides totais, sendo que em batata doce comum a quantidade de beta-caroteno varia de 1 mg da raiz branca a 130 da raiz fresca. Portanto, além de fornecer energia e minerais que fazem bem à saúde, possui um maior teor de vitaminas quando comparadas às cultivares de polpa branca ou creme, cujos teores de vitaminas não são significativos. Em uma conversa com o produtor Geraldo para a revista Arco,
foi oferecido a batata doce e ele destacou especial para o tipo da biofortificada e explicou as diferenças e as vantagens de adquiri-lo. O projeto da Polifeira, que possibilitou a compra de mudas, trouxe para os feirantes 4 variedades: a BRS Amélia, BRS Cuia, BRS Ribossol e a BRS Beauregard. Geraldo comenta que cultiva as 4, mas a que mais vende é a variedade Beauregard. Bom, trazendo como considerações finais, por fim podemos concluir que a cultivar Beauregard biofortificada de polpa laranja intenso demonstrou inúmeras vantagens com o seu consumo, tendo um alto teor de carotenoides do que a batata doce comum, além de fornecer energia e minerais em grande quantidade. Essa cultivar biofortificada apresenta maior teor de vitaminas do que em outras cultivares. Agradeço a atenção de todos.